Boa noite para vocês. Eu confesso que já tem uma listinha. Na live falei, olha, vamos conversar, né, um papo sobre arte. Você pode perguntar o que você quiser. Duas pessoas já se manifestaram, a Leda Ramos e a Ida Cuba. Então vou esperar elas entrarem aqui. Enquanto elas entram, aí, pessoal, é o seguinte, é só pedir para participar, entendeu? Tem um ícone aí, tem de comentário e tem um ícone para você solicitar participação. Eu aceito e a gente conversa um pouquinho. Agora eu quero explicar, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu quero explicar a ideia. A ideia de eu fazer essa live, eu espero poder repetir esse formato, porque eu acho que pode ser um formato muito legal. Eu já citei numa live aqui, eu já falei de um programa, inclusive eu dei dicas preciosas aí numa live chamada Entrelaçamento das Artes, né? Teve a parte 1 e a parte 2, está disponível, vocês podem procurar aí nos posts anteriores. No meu canal do YouTube também tem essa completa, né? Essas lives, né? Entrelaçamento das Artes, mas olha o que acontece. Quando eu indiquei na live um aplicativo para celular que se chama Radio Garden, que a gente consegue acessar rádios do mundo inteiro, né, que fazem stream, que a gente consegue acessar por stream. Então, um programa que eu escutava muito, que esse eu não falei, eu não dei essa dica no Entrelaçamento das Artes, por quê? Porque é uma rádio de notícias, é uma rádio da BBC, da Inglaterra, e especificamente da cidade de Manchester. Então é a BBC Radio Manchester. Eu adoro escutar essa rádio para poder escutar aquela pronúncia ali dos britânicos e tal. Eu falo inglês mal demais, muito mal, mas eu adoro aquela pronúncia. E eu descobri, gente, em alguns momentos assim, Ralph, meu amigo entrou! Ah, seja bem-vindo, Ralph! E um monte de gente entrando aí. Então, eu comecei a escutar nessa rádio, eu descobri um programa de um tal de um apresentador que se chama Alan Beswick. Alan Beswick. Esse cara tem um programa, tipo um late night show, assim, é um programa tarde lá na Inglaterra, esse programa, eu acho que ele é de 10 às 2 da madrugada, mas aqui são 4, 5 horas antes, né? Então eu ouvia esse programa assim no início da tarde. Às vezes no momento que eu estava indo pegar meu filho na escola e tal, pré-pandemia, né? Pré-pandemia. E esse tipo de coisa. Sempre eu vi o programa dele, é um programa sensacional. O Alan, ele tem aí hoje o quê? 73, 74 anos de idade. E o programa dele é um programa que as pessoas ligam para conversar com ele. Então as pessoas ligam. Ah, e a Leda já pediu para participar. Já vou te aceitar, viu, Leda? Só um minutinho. Então as pessoas ligam para o Alan e conversam sobre o que elas querem. Qualquer assunto, o Alan conversa com ela, é um cara muito legal. Aí desliga o telefone e ele vai chamando outra pessoa. As pessoas fica tanto número na cabeça que eu lembro até hoje, né? Tem tempo que eu não escuto, mas é 0800 218 2255. É muito legal esse programa. Então eu tive essa ideia, eu falei assim, quer saber? Tem muita gente que me pergunta muito, né? Não só como maestro da Orquestra Ovo, né? Mas como assim, como músico de orquestra, eu sou músico da Filarmônica, todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas que me seguem aqui sabem disso, né? Também sou maestro da Orquestra Ovo. E às vezes tem perguntinhas bobas, coisas assim sobre orquestra, sobre o repertório. Às vezes a pessoa assim, nossa, eu gosto tanto de compositor, mas muita gente não gosta, com vergonha de falar. Então isso aqui vai ser um momento para a gente conversar. Então é a primeira convidada aqui da noite que manifestou a vontade dela de participar da live antes, né? Tem duas pessoas aqui. A Leda é a primeira delas. Então, Leda, eu vou te aceitar e nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Entrar ao vivo com Leda Cristina Ramos. Ó, eu já aceitei aqui, hein, Leda? Aí. Aí sim! Tudo jóia, Leda? Tudo bom, e você? Eu também demais, você? Também. Eu já te fiz uma pergunta uma vez, eu acho que você ainda vai responder. Eu não sei como é que vai ser a abordagem de hoje, mas eu queria que você falasse assim das mulheres, as artistas. Ô, Leda, você não sabe, e eu vou te falar em primeira mão. Você é uma granjeira da Ovo, né? Você é uma colaboradora da granja. Isso. Quando você, nos primeiros vídeos que eu te enviei, quando você, que te agradeço demais, todos os meus queridos músicos da Ovo te agradecem demais, né? Agradecem toda essa colaboração aí dos granjeiros e granjeiras. Quando você deu aquela sugestão, eu já estava na cabeça de fazer, porque teve gente que colaborou já há um ano e que já está no segundo ano. O segundo ano começou em abril, a renovação, né? Você começou em dezembro, depois daquele Isso. concerto nosso lá do Minas. Foi. A Então minha você filha está faz parte da Ovo.
Ué, quem é a sua filha? A minha filha é violinista, é Viviane. Ah, você é a mãe da Viviane? Eu sou, Não sabia disso! eu sou a mãe da Viviane. Gente, que maravilha! Que maravilha! E quando eu vi o seu nome agora, eu falei assim, cara, eu acho que é a Leda Grangeira. Mas olha Sei. só, olha o que, que aconteceu. Eu já estava programando o ciclo dos 12 vídeos agora da segunda leva, né? Quando Aham. você deu essa ideia, eu falei assim, cara, eu não vou ficar fazendo um vídeo sozinho uma vez por mês para poder mandar, porque assim, o primeiro ano, que é esse que você está recebendo, eu falo de um monte, eu falo de Beethoven, eu dou dica de livro, eu falo de filme, eu falei de Tchaikovsky, eu falei de um monte de gente, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim, cara, é hora de apresentar a orquestra, eu vou apresentar o Ovo. E eu peguei a sua ideia de falar das artistas e comecei a fazer os vídeos da Ovo associando artistas com musicistas da Ovo. Então, o primeiro vídeo, eu falei da irmã do Mozart. Eu Pois falei é. falei um pouquinho da irmã do Mozart e depois coloquei o vídeo da Giovanna Vlasic, que é timpanista da Ovo, percussionista da Ovo, e ela que cuida do nosso Instagram. O Instagram da Ovo é ela que toma conta, é uma menina brilhante. Coloquei um videozinho dela tocando tímpano. O vídeo que eu gravei esses dias, que é o segundo vídeo já, eu fui falar de quem eu vou falar agora. Então, minha resposta, ela tá na cabeça, Ai, porque que bom. Oleda, eu cheguei a uma conclusão. Eu não sei quem concorda comigo, coloca aí no comentário. A Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha do século XIX se chama Clara Schumann. Ah, Clara Schumann. Schumann. Essa é a Mulher Maravilha do século XIX. Eu quero fazer um post, inclusive. Eu vou pegar uma foto dessa Mulher Maravilha que a gente tem dos filmes novos aí, né? Essa que chegou, esse filme legal da Mulher Maravilha, que é uma mulher bonita demais da conta, e eu vou colocar a cabeça, vou substituir a cabeça dela e vou colocar uma pintura, uma foto da Clara Schumann. Oleda, a Clara Schumann, eu vou contar rapidinho a história aqui pro pessoal, viu, gente? Então, a Leda, pergunta dela, o que ela queria conversar era sobre isso, saber um pouco mais de artistas mulheres. A Clara é o seguinte, ela não nasceu Clara Schumann, né? Ela nasceu Clara Josephine, eu acho que é Josephine mesmo, Wick, que o pai dela era o Friedrich Wick, e a mãe dela se chamava Marianne. A Marianne foi aluna do Friedrich Wick. Né? O Wick ele foi um músico, um pianista, um professor muito importante. Então a casa dele era como se fosse assim que nome que eu posso dar? Um templo da música. Ele hospedava alunos lá, ele dava as aulas de teoria, ele estudava piano, era um grande músico, que também veio de família com geração musical, né? O pai dele. Não sei se eu vou falar bobagem agora, eu estou confundindo aqui. Mas ele também veio de família musical. E a Mariane, né, que foi a aluna dele, a mãe também era pianista, né? Assim, na geração dos avós também eram músicos. Então ela veio realmente de uma linhagem de músicos, assim, a Mariane. Eles se apaixonaram, casaram e tiveram a Clara, Clara Vick. A Clara, eu não sei se eles tiveram só a Clara ou se tiveram mais filhos. Eu acho que eles tiveram mais filhos. Aí o que, que aconteceu? Eles se separaram. E a Clara era novinha, ela tinha 4 anos de idade. Nessa separação, a mãe da Clara, a Mariane, ela se casou com um outro homem, que por sinal também era aluno de piano do Friedrich Wick. Nossa. Mulher naquela época, gente, imagina, mulher, tudo que mulher fazia estava errado, né? É uma coisa absurda, assim. E aí, justamente porque ela casou com outra pessoa, eu não sei, eu acho que ela que deve ter pedido divórcio, alguma coisa assim, ela perdeu o direito da guarda da Clara Schumann, você acredita? Nossa. Olha que coisa, gente! Aí ela perdeu a guarda da Clara Schumann, a Clara ficou somente com o pai, e o pai que cuidou de toda a educação musical dela. Então, aos 4, 5 anos de idade, ela começou a ter aula de teoria musical com o pai, começou a ter aula de piano com o pai. Gente, a Clara foi uma prodígio. Ela, com 11 anos de idade, assim, ela já fazia concertos. Ela, com 11, 12 anos, ela já compunha. Ela tinha essa veia de compositora. Então, quer dizer, ela tem 2 concertos para piano, ela tem muitas canções, né, que são essas peças para piano e canto. A mãe dela também era cantora, ela estudou canto também, né, foi uma pessoa de muita cultura.
E aí o que acontece? Olha, para você ter uma ideia, Leda, com 13 anos ela começa a escrever o primeiro concerto para piano dela. Aos 16 anos, ela faz a estreia do próprio concerto, ela faz a estreia do próprio concerto tocando piano, e que quem rege a orquestra na estreia dela foi Mendelssohn. Mendelssohn que fez a estreia como regente do concerto dela. E ela é brilhante, ela tocava, ela fazia os concertos. Com 18 anos de idade, ela se apaixonou por um outro aluno do pai dela. Olha para você ver como é que o pai dela realmente, assim, os nomes todos estão ali, né? E qual que é esse aluno, esse discípulo do pai dela pelo qual ela se apaixonou? Se chamava Robert Schumann. Então ela novinha, com 18, 19 anos de idade, ela se casa com Robert Schumann. E quando ela se casa com Robert Schumann, ela assume esse papel da mulher no século XIX, né? Ela assume esse papel e fala assim, olha, aqui ó, a Lu aqui, ó, ninguém fala dessas mulheres, não é verdade? Exatamente, Lu. Inclusive a Lu também é granjeira, ela já está terminando o ciclo dela dos 12 primeiros vídeos, e eu tenho certeza que ela vai renovar a granja, e aí o segundo vídeo da granja, viu, Lu, vai ser, eu estou dando um spoiler do segundo vídeo, que é da Clara Schumann. Então o que acontece? Ela se apaixona pelo Robert Schumann, eles se casam, ela muito nova, e ela passa a dedicar a vida dela ao marido, mesmo. Ela assume isso, ela fala assim, não, eu vou ajudar ele eu vou ajudar a fazer a estrela dele brilhar. Ela continua estudando piano porque ela faz estreias de várias obras do Schumann, várias obras, é ela que faz a estreia, só que ela engravidou 10 vezes, ela perdeu 2 gestações e eles tiveram 8 filhos. Você imagina o que é uma mulher no século XIX cuidar de 8 filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, que ela casou a contragosto do pai. Por quê? Porque o Robert Schumann já era um cara assim, ele já bebia, ele já era um cara assim, meio, um espírito assim, um pouco, sei lá, eu não sei que palavra que eu uso, descontrolado, não, mas era assim, era um cara, né, ele tinha, desde novo, ele desenvolveu distonia focal no dedo, ele ouvia vozes, a irmã dele suicidou, ele tinha 13 anos de idade, ele viu a irmã dele suicidando. Era um cara psicologicamente todo dançado. Então, você imagina uma mulher cuidar de uma família, de uma casa, 8 filhos, de um marido que depois enlouquece, porque o Robert Schumann ficou doido de verdade, ficou doido mesmo, né? Tentou suicídio, era muita bebida, era muito doido, cara. Um gênio, né? A gente conhece aí a obra do Robert Schumann, um gênio. Agora, quem que segurou a peteca o tempo inteiro foi a Clara Schumann. E ainda estudava, ainda tocava as coisas dele. Aí eles conheceram Brahms. Brahms entrou na família, aí falam que ela teve caso com o Brahms. Gente, isso não interessa para mim, porque assim, o Brahms foi muito importante na família. Ele ajudou demais a família, inclusive ele ajudou demais a Clara. A Clara, quando o Robert estava completamente maluco, completamente doido, depois que o Robert Schumann morre, o Brahms dá todo o apoio para a Clara, aí ela começa a tocar as peças do Brahms, ela tenta voltar um pouco com essa coisa da carreira dela como pianista, como compositora, ela escrevia poesia também. Gente, a Mulher Maravilha do século XIX se chama Clara Schumann. Então, vou pesquisar as obras dela. Ai meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui o protocolo e eu vou fazer uma coisa para você, Leda. Eu tive um problema no meu computador e não consegui enviar o e-mail que seria do vídeo agora de abril, né? Até vou pedir desculpa para todos eles, mas quando eu enviar, tem uma playlist no YouTube que você consegue escutar a obra completa para piano da Clara Schumann. Então, se colocar no YouTube, Clara Schumann, no YouTube, tem uma hora que você vai achar que a capa é uma pintura dela, assim, meio de lado, uma mulher bonita para danar, e aí embaixo uma playlist que tem várias obras dela. Então busca lá, mas eu posso mandar para o seu e-mail essa playlist. Tá? Eu vou querer. Vou pesquisar já hoje, quero ouvir. Nossa, aí, ó. Ela é demais, gente. Ela demais. Tá? A Lu tá falando aqui, ó. Nós temos a Chiquinha Gonzaga, exatamente. Lu, a Chiquinha Gonzaga, eu conheço pouco, mas eu acho que eu tenho que conhecer mais. A Lu tá falando aqui, ó. Sim, claro, vou renovar, com certeza. É uma alegria contribuir para a Orquestra Ovo. Maravilha!
Ô, Ledas, tem mais alguma pergunta, alguma coisa ou não? Não, era só isso mesmo. Eu queria saber, porque a gente sabe que existem, mas a gente quase não ouve falar delas, É, né? Não exatamente, tem. 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 Eu teve um dia desse que eu estava pesquisando, que é o tema do terceiro vídeo agora da Ovo. É uma pintora holandesa que eu gosto muito, uma pintora do século XVII, é muito raro, né? Aí, assim, 1600 e tanto, aí que é mais difícil você achar uma pintora. Então, uma pintora do século XVII, início do século XVIII, se não me engano, holandesa, que também fez muito sucesso, assim, tudo, mas eu quero entender um pouco mais a vida dela. E aí, falei da Clara Schumann, porque no vídeo da Ovo eu falei da Clara Schumann e depois eu falei da Ana Clara Almeida, que é a nossa Spala. Então são duas Claras. Então eu estou falando de uma Clara que está aí, jovem, talentosíssima, violinista, ela até toca um pouquinho no vídeo para os granjeiros, né? Mais para frente você Muito boa vai... essa sua ideia de associar. Pois Nossa, boa é. demais. Muito boa. E aí no próximo vídeo, no vídeo vai ser no final de maio, que eu vou liberar para quem já está há mais tempo na granja, eu vou falar dessa pintora holandesa e vou falar um pouquinho da Camila Alves, que é violinista da OVE, que é artista plástica também. Então ela já me mandou alguns desenhos, algumas pinturas dela, eu vou colocar as pinturas dela, e ela também vai contar um pouco da história dela, vai falar. E assim eu quero ir nos 12 vídeos, falando dos músicos e tal. Ai, que Né? bom. Ai, que bom. É. Não vou perder nunca. Ah, então Muito tá bom. obrigada, viu, Beto? Eu adoro o seu Nada. trabalho, adoro. Eu vou te falar só rapidamente, assim, a primeira vez que Claro. eu ouvi, porque eu não estou em BH, eu estou longe de BH por enquanto, né? Uma questão particular. Mas quando eu ouvi, sabe, a sensação de que é uma orquestra, parece uma orquestra profissional, e são estudantes ainda. Então o nível está excelente, excelente. Eu concordo com você demais, ainda mais se a gente pensa na qualidade, se a gente pensa no panorama, por exemplo, de orquestras profissionais no Brasil, orquestras profissionais no Brasil, eu não tenho dúvida que a Ovo ela soa melhor do que muitas orquestras profissionais no Brasil, muitas. Realmente, assim, tem alguma coisa que essa alguma coisa eu dou todo o mérito para todos os meus amigos que são músicos da Filarmônica, que são os monitores da orquestra, que se não fossem eles, e se não fosse, eu acho que assim, essa é uma energia, é um coletivo, é um rizoma que acontece, é um monte de coisas juntos, mas que se não fossem esses meus colegas da Filarmônica, esses monitores, a gente não conseguiria o nível que a gente tem conseguido com a orquestra. Então, Eu é por isso que conheço eu... um deles, eu sei que agora estou te conhecendo também, que eles fazem por paixão. Por paixão. Exatamente. Tem muita É paixão paixão. envolvida, muita vontade envolvida. É Tá? paixão. É. Ô, Obrigada, Leda, Pedro. nada, eu vou te agradecer. Eu acho que tem como, eu não sei fazer isso daqui. Eu tenho como você sair da live, da participação, porque aí eu vou chamar a Ida. Então Eu tá acho que ótimo, eu. eu saio sim. Tá? Vou Tá, ver como é que obrigado, é. viu? Aí Obrigada a você. você. Aí se você sair, aí você volta para continuar Eu assistindo. volto. Para Eu volto. assistir, tá? Obrigada. Um Obrigado, viu, abraço para todo Leda? mundo. Um Tchau. abraço. Aí, pessoal, então a pergunta da Leda, ela queria saber sobre artistas, né, mulheres aí da música. A Ana Paula Blanc aqui está pedindo para falar um pouquinho da irmã do Mozart. A irmã do Mozart, gente, era 5 anos mais velha que ele. Eu sempre confundo. Eu acho que a mãe do Mozart e dela é Ana Maria e ela é Maria Ana. Eu acho que é isso mesmo, né? Uma é Ana Maria, outra é Maria Ana. É engraçado, vemos mais homens fazendo música, mas mais mulheres apreciando música. E no seu curso tem mais mulheres ou homens? Gente, no meu curso Arte e Desenvolvimento Pessoal tem muito mais mulher que homem. É impressionante, né? Então, o Ricardo Novick entrou aqui, ele vai ser um convidado do Aprender Transforma 2, né? O Ricardo é engenheiro, assim como tem vários engenheiros também, viu, Ana Paula? Vários engenheiros já fizeram o meu curso, mas realmente a maioria, principalmente dessa turma agora, é quase toda uma turma feminina, com 2 ou 3 exceções, né? Mas muitas mulheres que fazem o curso, exatamente, muitas mulheres apreciando música, apreciando arte, né? Isso é uma coisa interessante que a Ana Paula está falando, porque eu acho que tem a ver com essa questão da sensibilidade, mesmo, né? Para mim é uma característica de gênero, tem essa diferença, né? Assim, eu percebo bem essa diferença, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que as mulheres, em vários sentidos, assim, elas são mais abertas, elas querem conhecer outras coisas, né? Elas estão mais antenadas, assim, mais ligadas. Eu não estou falando isso como regra, né? De jeito nenhum, mas assim, é uma coisa que eu
que eu percebo de características diferentes. Mas sobre a Maria Anna Mozart, ela é 5 anos mais velha que Mozart, desde novinha também tocava piano, cantava, inclusive Mozart amava pequenininho, ficar perto, apaixonado por ela, ficava perto dela enquanto ela tinha as aulas de piano com o pai, Leopold Mozart, que também foi um grande músico, né, foi um grande violinista e tal. Eles tiveram um trio juntos, o Leopold, a Maria Anna e o Wolfgang, né, Mozart. Eles tocavam muito juntos, até que ela fez 13, 14 anos de idade, e aí gente, costumes da época, né? E eu não estou falando do século XIX, não, estou falando do século XVIII. Olha só, Mozart nasceu em 1756, significa que a irmã nasceu em 1751, né? 1750. Bach morreu em 1750. Então, estou falando numa época ainda muito anterior à da Clara Schumann, 100 anos antes da Clara Schumann, né, praticamente. E então, aí era mais difícil ainda que você tivesse uma mulher que se colocasse ali na sociedade como uma musicista, tocando. Então, quando a irmã de Mozart fez aí 13, 14 anos de idade, ela foi ficar em casa com a mãe, ela não pôde mais acompanhar as viagens, né, com o irmão e com o pai, tocando, se apresentando, e Mozart seguiu a carreira dele, a vida dele a gente conhece, né? Mas hoje as coisas mudam, estão mudando muito, né? Já mudaram muito. Hoje a gente vê aí grandes compositoras. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem a Cláudia Cimbleres, a gente tem a Maíra Cimbleres, que é filha da Cláudia, né? Eu já tive o prazer de tocar obras da Cláudia Cimbleres. A Maíra Cimbleres já fez obras para o concurso Tinta Fresca, é uma compositora atuante e tal, né? Grandes solistas, grandes musicistas, a quantidade de musicista que tem na Ovo, a quantidade de musicista brilhante que tem nas orquestras, né? Enfim, graças a Deus, né? Hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Mas a Aida Cuba, Aida, tem um ícone aí pedindo para você participar da live. Pessoal, eu tô aqui para isso mesmo. Como eu disse, para quem entrou agora, o que eu estava dizendo é que eu estou imitando aqui um programa em inglês, que é um programa da BBC Radio Manchester, de um cara que eu adoro. Esse cara tem uns 70 e poucos anos de idade, ele chama Alan Basic. É um aplicativo que eu tenho, que a gente pega rádios aí do mundo inteiro, o aplicativo se chama Radio Garden, e o programa desse cara é legal demais. É um programa tipo tarde da noite, madrugada na Inglaterra, né, em Manchester, e aqui não, aqui é 6 horas, 7 horas da tarde, então, da noite. Então, o Alan, as pessoas ligam para lá no 0800-218-2255, porque eles falam o tempo inteiro esse número, a pessoa liga para lá e conversa com ele. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, cara, tanta gente me faz pergunta, me manda e-mail, me manda WhatsApp, dá sugestão de coisa para poder falar, falei assim, vamos conversar então. Todo mundo é isolado dentro de casa, né? Assim, vê live de um, vê live de outro, quer participar, né? Quer, mas não participa. Então, eu estou inaugurando hoje, viu, gente? Eu não sei o nome direito que vai ser para essa live. Aceito sugestões. Eu estava pensando em alguma coisa assim, papo rizoma, sei lá, não sei, alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à obra, compositor, arte, como apreciar melhor e tal, eu estou aqui para isso mesmo. A Aida entrou. Aida, é só você clicar aí um ícone aí que tem um mais e pedir para você participar da live. A Maíra! A Maíra, minha queridíssima ex-aluna de percussão lá do Cefar também, hoje uma advogada brilhante. Maíra, eu fico vendo aí também, cheia de live, cheia de coisas, super empenhada em causas nobres da sociedade. Parabéns, Maíra. Aida, estou te aguardando. Ó, enquanto a Aida descobre como que ela faz para participar da live, Aida, eu vou fazer diferente. Eu vou te convidar. Ó, fica aí que eu vou. É só você aceitar o convite, Aida, tá? Convidar. Vê se o convite chegou para você. E é só você aceitar. Enquanto isso, o pessoal pode colocar aí o convite para participar, porque eu já vou saber que depois da ida eu peço para ela sair. Pode entrar, Ida, pode entrar. E aí eu já vou saber aqui no pedido. Eu tenho um papelzinho, eu tenho uma caneta, eu vou fazendo uma lista de convidados aqui. Hoje é a primeira, hein, gente? Mas assim, eu quero que essa live bombe, que tenha 50 pessoas na lista para a gente conversar bastante. Toca o lick em uma percussão. Eu não entendi isso. Comentário!
Aida, cadê você? Vou mandar o convite de novo. Convidar. Deve ter chegado aí. É só apertar e entrar. Mais alguém? Pessoal, pode pedir aí, fazer uma pergunta, pode ser nos comentários, então, se for o caso. Se vocês estiverem tímidos. Mas vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar. Ó, a Maíra está perguntando. Melhor professor, obrigado. Ô, Maíra. Ô, Maíra, se você quiser entrar aí e falar como é que está a sua carreira, as coisas legais que você está fazendo, se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre arte, sobre música, sobre percepção. A Ida deve estar, pelo que eu conheço da Ida, ela deve estar desesperada. A Ida, viu, gente? Ela foi aluna também do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Tem um depoimento dela maravilhoso, eu acho que se chama Risotônico Arte e Desenvolvimento Pessoal. É sensacional. Ó, Ana Paula enviou uma solicitação. Eu vou aceitar aqui, viu, Aida? O lick, a melodia é muito comum em improviso de jazz. Ah, agora que eu tô vendo aqui. Aí, Vamos ver, tô tentando colocar o celular aqui. Acho que eu tô torta, né? tá ótima, como sempre. É o seguinte, eu fico vendo aí, assim, os alunos do curso, né? As transformações das pessoas. Eu vejo algumas transformações de perto, né? Assim, que a Lu fez o curso, meu pai fez o curso. Estava até comentando hoje, né? Que a mamãe virou para mim e falou assim: Nossa, olha, seu pai foi fazer pão, que agora na pandemia ele inventou de fazer pão, né? E ela falou assim. Ele fez pão ouvindo Beethoven. Quando que eu podia imaginar isso, né? Que seu pai ia fazer pão ouvindo Beethoven e me chamando para ouvir as partes interessantes e tal. E aí eu fiquei lembrando, assim, porque, na verdade, bom, quem não sabe, né? Nós somos casados e eu vivi essa transformação, porque quando eu te conheci, eu não era assim, né? Eu tenho uma mente mais racional, então tudo precisava ter um sentido, eu precisava haver um significado, eu precisava ver, por exemplo, um quadro e eu precisava entender o que o pintor pensou na hora que ele estava pintando aquele quadro, o que ele quis transmitir para a gente. E eu lembro de ter algumas experiências com você, assim, na arte, logo quando a gente se conheceu e a gente não estava aqui. Eu lembro aquela exposição do Van Gogh e o Millet no Museu d'Orsay, né, em Paris, e eu ficava lá elocubrando milhões de pensamentos, o que que tinha. E aí eu falei, e a gente vendo a exposição e vendo os quadros, e eu ficava perguntando para você, o que você acha que ele estava pensando nisso, né? Por que você acha que ele pintou assim? Tal? E aí teve uma hora que você virou para mim e falou mas a gente não precisa saber isso, né? Nem sempre a gente tem que saber o porquê. Nem, a gente pode simplesmente ser arrebatado pela arte, né? Por ela ser ela mesma, né? E aí eu sinto assim que esse tempo todo assim, você foi amadurecendo esse seu pensamento, essa sua esse seu contato, essa sua forma muito ímpar de enxergar a arte, né? E eu queria porque eu acho que é uma coisa que a gente também nunca mais conversou, né? Assim, como que você faz as pessoas chegarem nesse ponto também, né? Porque eu percebo que você desperta. Outro dia, até numa live eu falei isso mesmo, é que você me ensinou a sentir a música, né? Então, as conexões que você faz, assim, como que você consegue despertar isso na gente? Queria, sei lá, um pouquinho que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque hoje, para mim, é engraçado, eu preciso lembrar que hoje é mais natural, né? Fica tudo mais natural, mas antes isso, eu lembro que quando você me falou isso, assim, eu quase caí para trás. Hã? Não preciso? Eu não preciso entender tudo?
Então, tem uma coisa que você vai lembrar. Dessa mesma época, o pessoal, porque a gente se conheceu foi nessa viagem, entendeu? Então, quer dizer, nós somos daqui de BH, quer dizer, eu sou do interior, a Ana Paula é de Belo Horizonte, mas há muitos anos eu moro em Belo Horizonte, então a gente conviveu sem se conhecer aqui em Belo Horizonte muito tempo, a gente foi se conhecer no exterior. Enfim. E aí, num desses momentos, né, ali a gente estava se conhecendo mesmo, né, era uma amizade ali que estava surgindo, né, uma paixão ali que estava surgindo, mas o que aconteceu? A gente saiu um dia do hotel e a gente foi caminhar e eu acho que a gente ia na Torre Eiffel. Eu lembro que a gente saiu do hotel e a Ana Paula já saiu do hotel com um mapa. Ela pegou um mapa, não sei se você lembra disso, pegou o mapa e olhando assim, não, aqui a gente vai naquela rua, não sei o que e tal, e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer. Ela falou, o que a gente fazer, vai pegar a terceira rua, e quando ela terminou de falar qual era todo o trajeto que ela já tinha colocado na cabeça dela no mapa, eu virei para ela e falei assim, Ana Paula, olha para cima ali, ó. Aí, quando apontou, tinha uns prédios, mas a gente via a ponta da Torre Eiffel. Eu falei assim, aqui, a Torre Eiffel tá lá, não tá? Então vamos seguir o rumo aí que nós vamos chegar. Aí ela foi, guardou o mapinha dela, né? E a gente foi. E aí ela falou assim, mas se a gente pegar uma rua, eu falei assim, a gente tá em Paris, se a gente pegar uma rua errada, é maravilhoso. Aí a gente pegava uma rua, cada rua maravilhosa. Aí não, acho que não é por aqui não, voltamos. E foi uma delícia, nós chegamos na Torre Eiffel. Mas eu tô te respondendo isso, é porque eu acho que foi assim, é assim que eu faço para as pessoas se encantarem. Às vezes as pessoas acham que o caminho é um caminho muito racional e é um caminho muito intelectualizado. A arte está num lugar hoje em dia que ela é muito intelectualizada. E a arte, para mim, ela é pouco intelectualizada. Ela está no âmbito do sensorial. Quando a gente intelectualiza, quando a gente racionaliza, eu acho que para a gente poder entender mais e mais profundamente, no meu ponto de vista, no sentimento, na percepção. As pessoas falam assim para mim, nossa, mas você conhece demais, você não para de sentir prazer? É porque isso acontece muito com músico. O músico tem aquela experiência viva, aí o cara começa a estudar, ele fica tão focado na técnica, que ele para de sentir prazer em fazer música. Fica uma coisa muito mecânica. Eu, antes de ser músico, eu sou apreciador. Eu sou um apaixonado pela catarse, pela epifania que a arte me proporciona, pelo amadurecimento, pelo conhecimento, por tudo, né, que a arte me proporciona. Então, quanto mais eu estudo, o Samuel falou hoje assim, você não vai falar de Beethoven hoje? Estou falando de Beethoven, Samuel. Quanto mais eu estudo sobre esse cara aqui, ó, quanto mais eu sei da vida dele, quando eu fui pesquisar da Clara Schumann para fazer esse vídeo da Ovo, né, quanto mais eu leio, quanto mais tento me colocar na vida daquela pessoa, mais eu sou apaixonado em ouvir a música dela, mais profunda é a minha relação com ela. É óbvio, quando a gente vai conhecendo melhor uma pessoa, né, já nós vamos fazer 25 anos de casado. Quanto mais a gente se conhece, para mim pelo menos, né, eu acho que para muitas pessoas não, porque a gente vê esse tanto de separação aí, mas para mim, assim, mais profunda, mais madura fica a relação, mais gostoso é. Né? Então, eu acho que essa coisa da gente pegar o mapa, guardar e ver que a coisa está ali, e ir atrás da coisa, e ir descobrindo os caminhos para poder chegar ali, e se encantando com os processos, porque de repente você vê uma coisa que se você tivesse de olho no mapa ali, você não ia ver. O cara que fica grudado com o olho ali na partitura, o cara fica grudado com o olho na partitura tocando. O cara tá mecânico. Se você tira um pouco a cabeça da partitura e coloca a partitura na cabeça e a música na cabeça, a gente se encanta com ela. Então, eu acho que o meu segredo, a minha chave, é o como fazer isso. A minha grande questão é buscar o encantamento com a apreciação. Por quê? Buscar o encantamento com a apreciação através da própria apreciação e do conhecimento que está ao redor da obra amplia e melhora o nosso encantamento com a própria vida. A grande questão para mim é essa, é ouvir melhor, ampliar nossa audição para ter mais prazer para ouvir Beethoven e para ter mais cuidado para ouvir o outro. Então as coisas para mim não estão desconectadas, elas estão absolutamente conectadas, elas são um rizoma, elas são entrelaçadas. Uma coisa puxando e elevando a outra.
Não, mas é muito legal. E esse exemplo que você deu, né? Na hora que você começou a contar, eu lembrei, mas não lembrava assim agora, que dessa coisa da torre. Aí eu lembrei, fiz uma conexão aqui agora da forma como os quadros são expostos no MASP de São Paulo, né? Aquele projeto da Lina Bobardi, né? A forma de expor as obras. Bom, para quem não conhece, a Lina Bobardi, ela foi uma arquiteta italiana que veio para o Brasil, fez uma carreira aqui no Brasil, era casada com o Pietro Maria Bardi, que foi o diretor do MASP e tal, e ela projetou uma forma de expor os quadros de um jeito que você não via quem era o autor daquele quadro, assim, você não via a plaquinha. Então, é uma placa de vidro presa em dois cubos de concreto embaixo, o quadro fica pendurado ali e a descrição da obra fica atrás. Então, você tem que dar a volta para ver a descrição da obra, porque às vezes, quando a gente vai no museu, a gente às vezes primeiro bate o olho na descrição e depois você vai Picasso. Oh, que lindo, um quadro do Picasso. Você é influenciado pela descrição antes de apreciar a obra. E ela queria justamente quebrar isso. E eu acho que foi isso que você me ensinou a fazer também, né? Eu acho que é um olhar sem preconceito também. Porque tem as duas formas, né? Você faz as duas coisas, né? Você apreciar a arte, entender sobre aquele compositor, entender a história, entender o contexto, por que ele fez aquilo, mas ao mesmo tempo, uma arte que isso só nos aprofunda o conhecimento e o fruir, mas você mostra que a obra pela obra também pode causar essa transformação, né? Que é muito o que a Lina faz, né? Nessa forma de expor os quadros, né? Então, é engraçado porque, assim, como já tem muitos anos, isso para mim hoje parece natural, mas realmente eu queria deixar registrado aqui que foi, assim, tipo assim, parece que as portas da esperança se abriram. Pode ser de outro jeito. Então, é isso que eu queria que você explicasse aí. Ai, que Já foi bom, explicado. que ótimo. Bom. Adorei. Pessoal, mais alguém? Vamos ver Aí, se a Aida conseguiu aí. a Lu mandou instruções para ela. A Lu falou aqui também, ó, pessoal, a Aida, taraná, mas a Lu falou uma coisa, outra coisa engraçada aqui, ó. Hoje em dia, a mulher do Google Maps fala pra gente o caminho. KKK, dá para ir se encantando pelo caminho, exatamente. A gente pode se encantar pelo caminho, Lu. Mas aqui, enquanto ninguém pede para participar de novo, porque aí também qualquer coisa a gente já encerra, né? Já tem 40 minutos de live. Ana Paula, você falou uma coisa que eu fiz uma outra analogia agora. A apreciação, a sensibilidade, para a gente desenvolver, ela demanda esforço. Não é assim, decidir ser mais sensível. Não é assim. Uhum. Então, por exemplo, o Ricardo Novick, que vai ser... ele foi um aluno transformado pelo curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, né, que ele está aqui. O Ricardo é engenheiro. Quando ele fala, a gente vê que ele é apaixonado pela engenharia. Então, o cara fez um vestibular e o cara foi estudar engenharia. Então, ele tinha um desejo, falou assim, cara, eu quero ser engenheiro. Eu não sei qual engenharia ele foi fazer. Então, ele fez o vestibular, ele ficou 4, 5 anos numa faculdade estudando engenharia para exercer algo que ele desejava exercer. Uma criança, às vezes, gosta de... Nossa, eu gosto de tratar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dar conselhos. Eu sinto que eu quero fazer psicologia. Ela tem esse desejo, ela fica 4, 5 anos, depois ela estuda, se torna uma psicóloga e exerce a paixão dela da psicologia. A pessoa que quer ser médica, né, não sabe nada de medicina. Um garoto que quer ser um esportista, né, e que de repente a coisa do esporte não é só jogar. Ele quer entender como é que é o funcionamento do corpo, como é que o cara vai fazer educação física, ele faz educação física, se prepara e vira um preparador, e vira... Tananá.
Gente, com a sensibilidade é a mesma coisa. Com a apreciação é a mesma coisa. Agora, você não precisa estudar um instrumento, você não precisa aprender a ler partitura para chegar no ponto da sensibilidade. O que as pessoas fazem confusão é isso. A pessoa acha que para ela se sentir mais conectada com a arte mais profunda, eu tenho que estudar piano. Olha, você vai começar a estudar piano, meu amigo, pra você tocar uma peça de Bach, pra você tocar uma coisinha simples de Beethoven, pra você tocar um temazinho aí do Herbie Hancock, entendeu? Do jazz. Aqui, você vai ter que suar demais. É um trabalho mecânico, um trabalho braçal que não necessariamente vai te dar mais prazer, mais encantamento ao ver aquilo. A sensibilidade, ela pode ser desenvolvida em qualquer pessoa. A pessoa não precisa aprender a ler partitura, a pessoa não precisa tocar instrumento, não. Mas ela precisa se dedicar para poder ter essa abertura, por exemplo, que você teve, que você está falando agora. A pessoa precisa se dedicar e conhecer um pouco mais das obras, conhecer um pouco mais dos compositores, sabe, contextualizar um pouquinho. Por exemplo, a Leda, que me perguntou sobre as mulheres. Quando eu falei de Clara Schumann, eu tenho certeza que eu despertei o desejo na Leda em escutar Clara Schumann. Eu tenho certeza... Acho que ela colocou aqui que ela já achou a playlist. Pronto! E eu tenho certeza que se ela não já saiu da live e está escutando a Clara Schumann, quando terminar a live ela vai escutar a Clara Schumann. E pode ser que a Clara Schumann desperte uma sensibilidade nela. Então, resumindo, a minha questão é o como eu chego com essa sensibilidade, com esse conhecimento, com essa informação, mas o mais importante eu tento despertar fome na pessoa. A fome nesse sentido do desejo, né? O desejo, ele traz um poder para a gente. Tem filósofos que falam isso, né? Definem o desejo como um poder. Se eu consigo despertar essa vontade... Olha aí, Schopenhauer tem um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Então, se eu consigo despertar esse desejo e essa vontade nas pessoas, essas pessoas podem entrar nesse caminho do desenvolvimento da sensibilidade. E óbvio que desenvolver a sensibilidade, né? Independente de o mundo hoje, a gente precisa desenvolver a sensibilidade por causa do mundo. Não, gente, independente do mundo que a gente está vivendo, independente da época, da fase que a gente está vivendo, desenvolver a sensibilidade é uma coisa fundamental para mim, por exemplo, para o meu amadurecimento pessoal, para o meu desenvolvimento pessoal. Não é à toa que meu curso chama Arte de Desenvolvimento Pessoal por causa disso. Né? Então, eu acho que a grande questão é essa. Ana Paula, temos mais um pedido aqui. Quem será que tá? O Ricardo! O Ricardo tá pedindo aqui. Você me tira para colocar ele? Como que eu saio? Eu não sei. Descobre aí como é que você faz para sair. Eu não sei se quando você sair, você vai sair da live, aí você pode voltar depois. Aí você conta para mim depois como é que é. A Ana Paula tá saindo e eu acho que o Ricardo já está entrando. Aí ficou as duas telas aqui. Ricardo Novik! Muito prazer em falar contigo, meu querido amigo. A gente vai dar um spoiler aqui do nosso Aprender Transforma, como é que é? Vamos falar de outras coisas também, obviamente. Ótimo. Que prazer falar contigo, cara. Prazer é meu. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria te perguntar como a gente pode impactar a cabeça de um jovem de hoje em dia que tem músicas de diversos estilos e diversas vertentes de hoje em dia. Como a gente pode impactar e trazer o jovem para a música e para o sentimento e para a sensibilidade da música de hoje em dia? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Então, olha só, como que a gente pode impactar um jovem que já gosta de música, já é isso que você está falando? Isso. E como que a gente pode impactar no sentido... Em que sentido? Repete o finalzinho assim que perdeu um pouquinho aqui para mim. Como a gente pode trazer essa sensibilidade da música e sensibilizar os jovens de hoje em dia, que não tem talvez tanto apreço à música ou à sensibilidade, como a gente pode trazer eles para essa vivência? Para mim é a contextualização, é a história. Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, esse moço aqui, a gente coloca ele num pedestal, não é? Ele é um busto e que ele está num pedestal aqui para mim, ó. Né? Eu tenho quase 1000 CDs aqui e o Beethoven ele está num pedestal.
Só que a gente coloca essas pessoas no pedestal e a gente esquece que a vida dele foi uma vida, bicho. Assim, ele comeu o pão que o diabo amassou. Você fez o curso, você viu. Quando a gente traz esse aspecto humano do compositor e quando a gente coloca a nossa leitura pessoal de algumas obras, por exemplo, sobre o que ele fez, não tem como a pessoa sair incólume daquilo dali. Eu vou te dar um exemplo. O primeiro concerto da Ovo foi em dezembro de 2019. E a gente tocou a abertura de uma música de Beethoven. O concerto foi inteiro dedicado a Beethoven. Foi no dia do aniversário dele, o dia que ele completava 249 anos, né, iniciando o ciclo dos 250 anos, a gente conseguiu fazer esse concerto da Ovo, estreia da Ovo. A primeira música que a gente tocou foi a abertura Egmont. Goethe, o escritor, né, ele escreveu uma peça teatral inspirada na vida do conde Egmont. Egmont, por sua vez, foi o braço direito do Guilherme de Orange, que foi um grande líder lá nos Países Baixos, na Holanda, né? Foi por causa do Guilherme de Orange, foi por causa de Egmont que houve aquela revolução, aquela guerra dos 80 anos, a guerra dos 80 anos, que levou à independência da Holanda, né, do Império Espanhol. Era dominado pelo Império Espanhol, Países Baixos ali, o povo flamengo, e aí houve essa insurreição popular e eles se libertaram. E Beethoven foi convidado para poder fazer a música dessa peça teatral. Antes do concerto da Ovo, Ricardo, eu pesquisei no BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, eu pesquisei no BNCC em que ano do ensino fundamental os meninos estudam essas guerras europeias aí do século XVII, século XVIII. Né? Porque a independência ela começou lá em 1660 e tanto, e terminou em 48, 1748 menos 80, a gente sabe qual que é o ano de início. Né? 80 anos. Então, assim, o que acontece? Eu pesquisei que os meninos com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, eles estudam essas guerras. Ora, se um professor de história conta a história do Conde Egmont, ou um professor de história, teria que ser um professor de história bem preparado, né? Ou um músico, por exemplo, eu. Se eu chego numa classe para esses meninos, falo da história do Conde Egmont, falo o que esse cara passou, falo qual que era a opressão que o povo holandês passava pelo Império Espanhol, Inquisição, se você pensasse diferente da pessoa, a igreja mandava te matar, era uma opressão danada pelo lado não só da igreja, mas da nobreza também. Aí chega Beethoven, e Beethoven, que foi o cara que teve uma vida assim, assado, o pai batia nele, entendeu? Ele teve uma infância dos infernos, mas ele tinha uma vontade, ele tinha uma potência, ele acreditava que a arte dele ia mudar o mundo. Ele escreveu uma música inspirada no Conde Egmont, porque ele se identificou com essa posição do mártir do Conde Egmont. O Conde Egmont foi decapitado em praça pública, cortaram a cabeça do cara em praça pública. Tem um trecho da música, da abertura, que eu consigo enxergar a cena da decapitação. Você mostra isso para os meninos, olha, vai ter um momento que a gente vai ouvir a sua música, eu vou fazer. Quando eu fizer um sinal assim, ó, é um momento que é um movimento brusco dos violinos, que é um momento que o Conde Egmont está sendo decapitado. E depois disso, Beethoven escreve um trecho orquestral que ele chama da Sinfonia da Vitória, que é uma música para frente, é uma música poderosa. Aí a gente escuta esse trecho da música. Cara, se eu dou uma aula dessa para uma galera jovem, falando como foi a vida do Beethoven, os meninos nunca mais vão esquecer sobre a Guerra dos 80 anos e vão com certeza querer ouvir mais coisas de Beethoven. Então a gente mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. E foi assim no curso, né, professor? Foi assim no curso. Assim que você desenvolveu essa beleza, eu acho que eu encontrei na música clássica, foi exatamente através de muita história e de muito conhecimento, né? Eu acho que quando a gente escuta a música clássica de uma vez, a gente tem muito preconceito, né? A gente escuta e não entende o que está acontecendo. O que é aquela nota mais baixa, o que é aquele momento mais agudo ou mais grave. E aquilo tem um significado, E o curso trouxe muito esse conhecimento para a gente. Eu agradeço muito por você trazer isso para a gente. Eu acho que foi fantástico, cara. Muito legal mesmo.
E Que bom. é engraçado porque você falando aí já deu para entender que, independente de ser jovem, é, é, jovem, adulto, velho, eu acho que todos eles, a didática talvez mude um pouquinho, mas a ideia é a mesma, é mostrar o que está por trás e trazer as pessoas para esse conhecimento, para apreciar um pouco mais a arte. E você está de parabéns. Cara, obrigado. E deixa eu só, obrigado. Assim, eu fico empolgado, mas teve uma coisa que aconteceu muito legal. Antes de ter o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, né? Eu já tinha um ciclo de palestra chamado Degustação Musical. A arte e desenvolvimento pessoal é a ampliação dessas palestras que eu tenho. Eu tinha 8 temas, eu criei mais 8 temas e coloquei tudo num curso, né? A história é essa. Então, alguns anos atrás, eu fui para a escola que minha filha mais velha estudava na época, ela fazia o 2º grau. Era exatamente a turminha aí de 15, 16 e 17 anos. Eu dei 4 degustações musicais para eles, uma por mês, no período de 4 meses. E aí, numa delas, cara, eu fui falar de Nietzsche, ou Assim Falava Zaratustra. Então eu falei do Strauss, do Richard Strauss, falei do Nietzsche, aquela coisa toda, e falei muito essa questão assim da presença, né? Eu falo isso muito no curso, né? A questão da gente estar conectado, né? Enfim, eu fiz todo o entrelaçamento do conhecimento. E teve um momento, Ricardo, que foi legal demais, que os meninos, os amigos da Olivia, eles lembram disso, assim, até hoje. Que aí eu falando de filosofia, e eu falei assim, olha, tem um mestre filósofo que eu acompanho muito, mas ele até não é tanto conhecido no mundo, assim, da filosofia e tal, mas ele tem uma frase sobre presença para mim que é maravilhosa. Não sei se vocês já ouviram falar do mestre Uguay. Aí a galera falando assim, nossa, mestre Uguay, e alguns assim, cara, eu já ouvi esse nome. Cara, eu acho que eu já conheço de nome o mestre Uguay e tal, aquela coisa toda. Cara, mestre Uguay é aquela tartaruga do Kung Fu Panda. Muito legal, muito legal. Aí eu peguei uma frase quando o Po, é Po o nome dele, né? O Po. O Po, quando ele tá num momento assim desesperado, ele não sabe se ele é o grande, o coisa, né? O grande, tá, aquela coisa toda. E aí ele encontra com o Uguay. E aí o Uguay fala uma frase para ele, tipo assim, o ontem, não sei o quê, o amanhã, tananã, tananã. Mas o presente, não, mas o agora é uma dádiva, e é por isso que é chamado presente. É uma coisa assim. E eu coloquei essa frase primeiro para eles, falei o grande mestre Hugo e taraná, taraná, aí eu coloquei a foto do Hugo, a tartaruga falando com o povo assim, cara, bicho, pronto, eu ganhei ali os meninos, entendeu? Aí a gente escutou depois, ou Assim Falava Zaratustra inteiro, a música tem tipo quase 40 minutos, a galera terminou a música, tava todo mundo assim, ó. Os meninos nunca mais vão esquecer disso, nunca mais vão esquecer de Nietzsche, entendeu? Então, Ricardo, cara, isso é um negócio que eu tenho dentro de mim, que isso, eu não tenho dúvida, que é isso que pega. O tal do rizoma, que é essa palavra que eu quero deixar ela cada vez mais popular. Já está bem gravado na minha cabeça, já. É isso, cara. Eu acho que é isso. A gente vive num estado de rizoma agora. A gente tem que aprender a limpar os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa cabeça, entendeu? Limpar a nossa antena parabólica para começar a fazer essas conexões aí. Porque aí o conhecimento, a aprendizagem, ela é holística, a aprendizagem ela é duradoura, entendeu? Ela é muito mais eficiente. Cara, fantástico. Eu acho que eu tô... Em pouco tempo, eu acho que eu vou começar a trazer um pouco de jovens para trabalhar com eles, pessoas mais jovens, para desenvolver um trabalho social. E eu acho que era uma oportunidade legal de te perguntar isso, como trazer as pessoas para ter essa sensibilidade na música. E perfeito, cara, adorei a sua ideia e certamente você vai me ajudar muito nesse projeto um dia, tenho certeza disso. Obrigado pela oportunidade de falar contigo. Com prazer, vou te ajudar com prazer. Tá? E pessoal, ó, a nossa live tá marcada para que dia? Não, mas tem um porém da nossa live que eu acho que vai ter conselho da Filarmônica. Talvez a gente tenha que mudar o dia. Mas em maio, em meados de maio, o Ricardo vai estar comigo no Aprender Transforma 2. A gente vai falar sobre as transformações do curso. A gente vai falar um pouco sobre os desejos e os anseios aí do Ricardo, que além de engenheiro,
ele também eu não sei como é que eu falo, né? Uma pessoa assim envolvida com a cozinha e que é um gourmet, sei lá, que um gourmet é músico também, Cozinha. toca violão, né? Então a gente vai ter um papo bem bacana. Ricardo, muito Muito obrigado, viu, formador, cara? muito formador. Ainda tenho que aprender muito contigo. Muito obrigado, mestre. Muito Eu que obrigado. agradeço. Valeu, Até mais. Boa noite. valeu. Vamos ver se tem mais alguém aqui que está querendo. Uma última pessoa aqui. Alguém quer participar? Mais? Ô, gente, gostei dessa ideia, viu? Eu tenho que. Me ajuda aí, dá ideia de título para esse tipo de live, hein? Essa live eu tô querendo que ela chame assim, alguma coisa tipo Papo Rizoma, sei lá. Essa coisa assim, conversa com o maestro, não sei, eu acho estranho, meio careta, assim, meio formal demais. Eu não sou tão assim, entendeu? E também não posso sair falando aí que eu sou maestro, né? Eu rejo a orquestra ovo, é diferente de falar que é maestro, né? Então, papo rizoma, entrelaçamento, né? Conversando com o mestre, aí ó, o Samuca me falando agora, o Samuca falou que ia entrar na live e ele falou assim, vou perguntar se você gosta mais do Messi ou do Cristiano Ronaldo, era a ideia do Samuca de entrar na live, né? Mas aí, conversando, sei lá. Pessoal, então, se ninguém se candidatar e pedir para entrar na live, eu vou agradecer demais a presença de vocês, muito mesmo. Só finalizando aqui, a live de quarta-feira agora, quarta-feira sempre vai ser Aprender Transforma, e quem vem conversar comigo é a Dayana Stolf. A Dayana Stolf, ela também foi uma pessoa transformada pelo curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, e a Dayana, gente, ela é uma empreendedora na área da educação, né? Ela dá consultoria para pessoas que querem fazer MBA no exterior e tal, entendeu? Uma grande empreendedora, uma mulher fantástica. Ela deu depoimentos, escreveu coisas maravilhosas sobre o curso. Então, as lives Aprender Transforma 2 são diálogos, são conversas com alunos que foram transformados pelo curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Eu vou me despedindo aqui, vejo vocês na quarta-feira. Me ajudem a dar um nome aqui para essa live de sábado, porque seria muito legal que as lives de sábado fossem assim, né? Inspiradas aí, finalmente, né? Falando novamente, inspiradas num programa da BBC Radio Manchester, que é um programa de rádio da BBC, né? Da Inglaterra. É um senhor que se chama Alan Beswick, que o programa dele é esse, assim, é um programa de 3 ou 4 horas, na madrugada, final da noite, madrugada, lá em Manchester. As pessoas ligam para poder conversar com ele. E eu sou encantado com esse programa. E aí hoje eu tive essa ideia, falei assim, cara, quem sabe eu não faço um programa igual ao do Alan Beswick, né? Pra gente conversar de arte, pra gente... Porque tem essa coisa, assim, de ser músico, orquestra, né? Que eu sou músico da Filarmônica, mas eu também sou regente da Orquestra Ovo, então tem essa coisa, as pessoas querem saber um pouco mais como é que funciona, né? Como é que é isso, né? Como é que funciona uma orquestra, como é que é o processo do músico na orquestra, um maestro, o que é o maestro... Tem essas perguntas, tem essas curiosidades, assim, né? Eu sou palestrante convidado também da Fundação Dom Cabral sobre arte e gestão, então tem esse link em falar de arte, inovação, arte, liderança, né? Enfim, é um rizoma, gente. O rizoma está aí. A Beth falando aqui, ó, mestre para iniciantes da arte de arte. Ó, mestre para iniciantes na arte de arte. Opa! Papo que toca é top. Ô, Leda, obrigado. Papo que toca arte. Ó, papo que toca arte. Tô adorando esses comentários aqui. Tô adorando. Papo que toca. Maíra, ó, aí tá pegando, hein? Tá pegando esse papo que toca alguma coisa. Papo que toca tá sensacional. Gostei demais. Ótimo. Muito obrigado, então. Vou encerrando aqui. A gente se vê na quarta-feira, Aprender Transforma. E no próximo sábado teremos aí... peraí. Eu acho que não. Eu acho que essa semana agora tem um esquema aí que eu vou fazer live. São outros dias também, tá bom? Vai ter outros dias da semana aí que vai rolar live, tá? Mas eu vou mantendo vocês informados pelas redes sociais. Pessoal, um abraço.